Pelo YouTube, o canal que ilumina. Teologia pura, uma verdade divina. Se liga nas ideias. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor João Bessi e este é o meu canal, Teolotube. Canal onde nós encontramos, eu coloco sempre aqui conteúdo, reflexões da palavra de Deus na perspectiva armênio-wesleyana. E hoje eu vou colocar mais um vídeo aqui, vou gravar mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes, não esqueçam de entrar, se cadastrar aí no canal, dar o joinha, clicar aí no sininho, que assim vocês ajudam a gente a ser visto aí, né? Tá bom? Hoje queremos conversar aí um pouco, a reflexão é sobre um texto que está lá em Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 24, tá bom? Eu estou usando aqui a Bíblia na versão NAA, ok? Vamos à leitura do texto. Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 24. Verso 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. 21. Porque onde estiver seu tesouro, aí estará também o teu coração. 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, e grandes trevas serão. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Bom, meus irmãos, esse é um texto que sempre me chamou a atenção, eu sempre refleti sobre esse texto, sempre busquei entendimento para algumas afirmações desse texto e hoje eu resolvi gravar esse vídeo falando justamente deste assunto. Jesus exorta a uma atitude correta para com as posses ao apresentar imagens de tesouros, olhos e senhores. A justiça do reino dos céus se desenvolve nos detalhes da vida pessoal. Jesus chama seus seguidores a escolherem seu Senhor, Deus ou as riquezas, e a escolherem sua perspectiva de vida, fé ou incertezas associado à ansiedade. Como eu disse, eu tenho refletido já algum tempo nesse texto, eu tenho algumas perguntas que me vêm à mente muitas vezes, principalmente quando leio esse texto de Mateus 6, 19 a 24. Vamos a elas, as perguntas? O que tem ou deve ter valor para nós cristãos? No que devemos ou ao que devemos atribuir valor? O que consideramos valioso nesta vida? Qual a relação que valor material tem com visão espiritual? Vamos tentar responder essas perguntas aqui com a nossa reflexão. Vamos entender essa figura, de tesouro.
Onde é o depósito? Porque Jesus está falando em não acumulem tesouros na terra, acumulem no céu. Então, vamos tentar entender onde deve ser o nosso depósito, né? Onde devemos colocar o nosso verdadeiro tesouro. E também, qual é o problema em ter posses, ter dinheiro, de certa forma, ter alguma riqueza? Existe algum problema em ter? É isso que Jesus está falando? Preciso iniciar essa reflexão dizendo que não é pecado ter. O que Jesus está condenando é ter além do que se precisa, ou seja, acumular. É isso que Jesus está condenando nesse texto. É o acúmulo de bens. Antes da gente começar a exposição propriamente dita do texto, eu quero falar sobre 2 sermões de John Wesley. John Wesley, o avivalista inglês, com seus métodos, né, de como servir a Deus, os seus métodos serviram de base anos após a sua morte para a fundação da Igreja Metodista. John Wesley, no Sermão 28, que é sobre o Sermão do Monte, e é o discurso 8, né? John Wesley fez vários sermões baseados no Sermão do Monte, e a cada um ele deu, né, o nome, né? Discurso 1, discurso 2, assim por diante, tá? Esse daqui, o Sermão 28, o discurso 8, tá? Nesse sermão, ele discute essa questão relacionada com o cristianismo prático. A exortação de Nosso Senhor acerca da guarda do dinheiro e da acumulação de bens, fornecendo um meio de prova do caráter e da conduta. Nem precisamos dizer que a forma de Cristo está em desacordo com todas as teorias de economia. É desnecessário a gente falar sobre isso, né? A forma de Cristo, o que Cristo fala acerca de economia, né, vai contra todas as regras conhecidas, né, de economia, tá? A exposição nas escolas filosóficas diz que a observância da forma de Cristo de como tratar o dinheiro levaria a uma ociosidade universal, à extravagância e ao pauperismo. Podemos contrapor o pensamento dos filósofos admitindo que, se todos os homens seguissem as direções de Nosso Senhor, não haveria no mundo nem miséria e nem pobreza. Isso é uma verdade incontestável. O outro sermão, falamos do sermão 28, vamos falar do sermão 50, que é sobre o uso do dinheiro propriamente dito. Wesley formulou 3 regras curtas, mas compreensivas para o governo da vida cristã nos negócios temporais. A primeira regra é: faze tudo quanto podes. Isto implica em atividade, energia e uso correto de todos os meios que a providência nos concedeu. Não há desculpa e não pode haver apologia à ociosidade. Isso está bem claro nesse sermão de John Wesley. A segunda regra é: poupa tudo quanto podes. A extravagância, o esbanjamento de toda espécie deve-se condenar. A terceira regra é: dá tudo quanto podes. Isto completa o círculo dos deveres, respondendo a qualquer objeção feita à sua filosofia de vida. Faze tudo quanto podes, poupa tudo quanto podes e dá tudo quanto podes. Wesley viveu dessa forma.
Na revista americana Cristianismo Hoje, Elisha Kaufman escreveu um artigo sobre John Wesley, com o seguinte título: O grande avivalista que não se deixou dominar pelo dinheiro. John Wesley acreditava que se ele e sua família tivessem suas necessidades básicas supridas, moradia, comida, roupas simples e um pouco de dinheiro guardado para eventuais surpresas, tudo o que sobrasse deveria ser doado aos pobres e necessitados. Muitos anos após a morte de Wesley, sobre a sua metodologia cristã, foi fundada a Igreja Metodista. O movimento metodista mudou a Inglaterra. O país estava em um estado lastimável quando Deus chamou John Wesley para fazer um avivamento. Tinham esportes violentos, entretenimentos indecentes, prisões cheias, pobreza e embriaguez em todo o país. Infelizmente, a igreja tradicional não estava fazendo nada para melhorar a situação. Deus usou o povo metodista para trazer alívio em todas estas áreas. Pense bem, quando milhares de pobres foram salvos, pararam de gastar seu dinheiro em bebida, em jogos de azar e vícios. Começaram a ter uma vida melhor, uma vida mais próspera, e apesar deste fenômeno, o povo metodista nunca era conhecido por sua prosperidade financeira. Por que será? Voltando ao texto, agora sim, vamos tentar expor o que o texto diz. Jesus é taxativo. Não acumulem tesouros sobre a terra. E explica o motivo. Onde traça e ferrugem corroem, onde todas as coisas são perecíveis e passageiras, conforme Lucas 12:33. Lucas 12:33 diz o seguinte: vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Falando de tesouro, tesouro no céu ajunta-se somente convertendo pecadores que viverão eternamente. E aí, para exemplificar isso, tem o verso em Lucas, capítulo 16, verso 9, que diz o seguinte: e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta, ou seja, a riqueza deste mundo, para fazer amigos. Eu diria, né? Usem este dinheiro para converter pessoas. Para quê? Quando a riqueza faltar, e a riqueza deste mundo um dia falta, se ela não faltar, você chegará a uma hora que não poderá usá-la, né? Você vai partir deste mundo, não poderá levar nada. Então, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo é: não acumulem, usem o que sobra, ajudando os necessitados e convertendo pecadores ao reino de Deus. Seja piedoso, porque a piedade é grande fonte de lucro. Piedade é uma grande fonte de lucro. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 5 até o 10. Querem ver? 5. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é
fonte de lucro. Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Ou seja, você deve se contentar com o que a providência lhe concedeu. Verso 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. 2. A visão. Qual é a nossa visão? Para onde estamos olhando? Qual é o nosso foco? Nos versos 19 a 20, falamos sobre a exortação de Jesus para que não acumulemos tesouro na terra, mas nos céus. E com a ajuda de outros textos, como nós lemos, como fazer para acumular tesouros nos céus. Ok? Então, 19 e 20, entendemos a exortação de Jesus para não acumularmos tesouros na terra, e sim no céu. E com a ajuda de outros textos, entendemos como faremos isso. Tá? Nos versos 21 a 23, falaremos sobre nossa visão, sobre o que estamos olhando, onde estamos colocando o nosso olhar, prestando atenção. Onde está o nosso coração? Os olhos são a lâmpada do corpo. E o que o olho é para o corpo, a intenção é para a alma. O Senhor localiza a pureza de intenção exatamente entre os desejos mundanos e as preocupações mundanas, pois qualquer uma delas tende naturalmente a destruir a pureza. Se os seus olhos forem bons, fixando o olhar unicamente em Deus e nos céus, então toda a sua alma estará coberta de santidade e felicidade. Contentamento. Você estará contente com o que tem e não sairá correndo atrás do que se acha que deveria ter. Se, porém, seus olhos forem maus, descentrados, quer dizer, fora do centro, o centro é Jesus, o centro é Deus. Se os seus olhos forem maus, ou seja, descentrados, fora desse centro, né, com foco em outras coisas, dirigidos a qualquer outra coisa que não seja Deus, todo o seu corpo estará em trevas. A conclusão disso é terrível. Portanto, diz o texto, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão, na terra ou no céu? Onde está o seu tesouro? Porque onde ou no que estiver o seu tesouro, nisso estará o seu coração. E onde estiver o seu coração, isso terá valor para você.
Você conhece pessoas que não valorizam Deus, que não dão valor à Bíblia, que não querem saber das coisas de Deus? Pense um pouco e tente entender o que tem valor para essas pessoas. Você descobrirá que é exatamente o contrário do que estamos falando aqui. Em contraste com as preocupações que ocupam nossa atenção a maior parte do tempo, Jesus nos convida a colocar Deus em primeiro lugar. E, né, o terceiro ponto da nossa argumentação, né, da nossa reflexão, os dois senhores. Tá? Nós falamos de a figura do tesouro, tá? Qual é o problema em ter, em possuir, né? Percebemos, vimos que não há problema em ter, o problema é acumular. Você não precisa acumular, você não vai poder levar nada deste mundo. Você veio a este mundo sem nada e sairá dele sem nada. Tá? Então, tenha o suficiente para você viver sua vida tranquilamente, sem percalços. Não precisa acumular. E aí, o que você faz com o que sobra? O destino dessa sobra é o ponto desse nosso argumento. Tá? O segundo ponto do nosso argumento, a nossa visão, para onde estamos olhando, onde é que colocamos o foco, qual é, porque onde nós colocarmos o foco, onde nós colocarmos o nosso coração, aplicarmos o coração, é nisso que estará, ou é isso que será o nosso tesouro. E isso nos tirará o contentamento necessário. E colocando o nosso olhar nessas coisas, nas coisas materiais, nas coisas terrenas, e desviando o nosso olhar de Deus, deslocaremos o valor que devemos dar a Deus para estas coisas. E aí estaremos valorizando mais esse materialismo do que o Criador, o nosso Senhor. E aí chegamos, então, ao terceiro ponto da nossa argumentação. Os dois senhores. O texto lá fala disso. Né? Os dois primeiros pontos, o primeiro ponto é verso 19 e 20, o segundo ponto do verso 21 ao 23. O terceiro ponto está no verso 24. Os dois senhores. A Bíblia é um livro sem igual. Ela não apenas nos mostra o erro, nem tampouco apenas indica o caminho certo. Ela nos mostra o erro, nos mostra como fazer para corrigir o nosso erro e nos desafia a tomar uma atitude. Ela nos chama para agir, nos chama à ação. O verso 24 nos diz que não podemos servir a Deus e às riquezas, que são os dois senhores do texto. Ou odiaremos a um e amaremos o outro, ou nos dedicaremos a um e desprezaremos o outro. O que fazer? Diriam aí algumas pessoas aí, alguns mais jovens, né? Estamos numa sinuca de bico. Né? O que fazer? O texto nos deu subsídio para fazer uma boa escolha. Agora só depende de nós. Esse é o desafio. Quem é o nosso Senhor? E esse é o título da nossa reflexão. Quem é o seu Senhor? Quem é o nosso Senhor?
Deus ou as riquezas? A quem serviremos? A Deus ou as riquezas? Porque não podemos servir aos dois. Esteja certo disso. Não conseguiremos servir aos dois. Esse é o desafio. E aí chegamos ao final da nossa argumentação com a seguinte conclusão. Se toda a questão é nos contentarmos com o que a providência nos concedeu, termos o suficiente para vivermos uma vida saudável, tranquila e sem exageros, o nosso desejo, o nosso anseio é retornar ao lar, pois de Deus fomos criados. Então, o nosso lar é lá, é no céu, junto ao nosso Criador, ok? Pois de Deus fomos criados e a Deus retornarão todos, ou apenas os que nele fixaram seus olhos. Isso é uma verdade. Devemos prestar atenção a Êxodo, capítulo 16, verso 4. Eu não vou ler texto lá de Êxodo, mas lá diz o seguinte: no deserto, aqui eu estou parafraseando, né? Estou falando com as minhas palavras. O texto de Êxodo 16, 4 diz o seguinte: no deserto, o povo devia recolher só a porção necessária para o dia. O povo estava no deserto, não tinha como se alimentar, não tinha comida, e aí Deus toda manhã mandava comida do céu, mandava o maná do céu para o povo, mas ele deu uma ordem: recolham só a porção do dia. Alguns tentaram recolher mais e guardar no dia seguinte, mas vai que no dia seguinte não tem, né? Aí quando eles foram lá pegar o que estava guardado, tinha estragado tudo, não dava para comer. Então, quer dizer, obedecer a Deus. Deus falou para pegar só a porção do dia e depender dele. Tá? Então, devemos prestar atenção a isso. Era para pegar só a porção do dia e não se preocupar com o resto. Então, pega isso, esse texto, e compara com esse aqui. Mateus 6, 19 a 24. Não acumulem tesouros na terra. Se preocupem em acumular tesouros nos céus. E como é que se acumula tesouros nos céus? Nós expomos isso aqui, explicamos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e reflitam, pensem e guardem esta palavra. Que todos possam ser dirigidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todos nós. Amém? Até a próxima. Tem sempre uma conexão. YouTube, o canal que ilumina. Teologia pura, uma verdade divina.